Queridas irmãs, queridos irmãos, que o Mestre Jesus envolva a cada um em muita luz, muita paz e muito amor. Esse é o quadro Momento do Evangelho, no canal do Lar Ismael no YouTube. Continuando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 10. Hoje vamos do item 10 até o item 17, da ressurreição e reencarnação. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas assim também como a lei profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 11, versículo de 12 a 15. Explica-nos Kardec: se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, ou Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos fiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqui nós vemos uma afirmação categórica de Jesus de que João Batista era Elias. E não tem aqui como nós verificarmos uma outra interpretação. É muito enfático, é muito claro. E ele diz ainda que desde o tempo lá de Elias, que o reino dos céus era conquistado pelos violentos, pelos aqueles que se diziam fortes. Eles eram implacáveis na aplicação da lei. Tanto a lei idólatra, os povos idólatras, tanto a lei mosaica pelos hebreus, que colocavam de forma muito forte e exigiam que o povo seguisse não a lei de Deus, não os 10 mandamentos recebidos por Moisés, mas todas as leis que derivaram desses mandamentos, que se tornaram leis humanas. Esses eles exigiam, mas a prática que Jesus trouxe, do amor, da mansidão, da serenidade, do equilíbrio, do perdão, eles não cogitavam, não é verdade? Então, nós temos aí a clareza de que Elias era João reencarnado, numa outra época, na época de Jesus. E a gente vê essa questão da violência muito claramente, porque se da época de Elias para cá houve muita violência para tentar implantar a lei de Deus de forma muito brusca, muito forte aos homens, e chegavam a matar, na época de Jesus também não foi diferente. Aliás, fizeram com ele, crucificaram Jesus porque ele estava colocando
a lei do amor, o Deus verdadeiro, o Deus Pai, Deus misericórdia, e aí o crucificado. Depois de Jesus, nós tivemos a perseguição aos apóstolos, aos cristãos, que estavam pregando aquilo que Jesus deixou, a lei de amor. E eles queriam impor a sua lei. Então nós vemos que, além de desvirtuar a lei que Jesus trouxe, o amor, os mandamentos divinos, eles matavam para implantar a sua lei, para não perder o poder. Depois de tudo isso, ainda nós tivemos as cruzadas, aonde saímos para ir implantar a lei divina, a lei que Jesus deixou, que era a lei do amor, implantar lá com os muçulmanos, e houve aqueles assassinatos, toda aquela matança enorme. Então a gente vê que Jesus mostra verdadeiramente o que estava acontecendo e que ele estava trazendo a lei de amor, justiça e caridade. Então vejam, mesmo naquela época até agora nós tivemos essa violência e vimos então reencarnando cada um de nós em seu tempo para aprendermos a prática do amor que Jesus nos ensinou. E aí, nós prosseguindo aqui, nós vamos ver uma citação de Isaías no capítulo 26, no versículo 19. Diz Isaías: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Kardec nos explica essa passagem de Isaías. Essa passagem de Isaías também é bem explícita com relação à reencarnação. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicaria uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, ela seria uma negação das penas eternas, uma vez que estabelece, em princípio, que todos aqueles que estão mortos viverão. Aí nós percebemos aqui que Isaías está colocando, como Kardec bem descreveu, não precisa de muito comentário, só que a gente deixar claro que ele está dizendo no sentido da reencarnação, de voltar a um novo corpo, e não que o espírito estava vivo, mas sim que eles viveriam novamente, ou reviveriam, reencarnariam. Nós temos aqui também no item 14, mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, e que em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, na tradução de Le Maistre de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. É o mesmo texto, só que na tradução protestante de Osterwalder. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo.
também é o mesmo texto, numa versão da igreja grega. Kardec nos explica essas citações de Jó. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia, porque na sua época não tinha esse batismo pela água, né? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Na versão, quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar depois da sua morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará seu retorno. Ora, quando nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual. Lá vamos fazer aquele momento da nossa análise, como é que nós nos comportamos na última existência. Aquilo que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer, nós programamos para a próxima existência e aqui, reencarnando, vamos acertar os pontos que não acertamos. Vamos continuar o nosso progresso, aprendendo coisas novas, reparando o passado e construindo o futuro. Então, e Jó aqui dá uma interpretação que Kardec explica com muita propriedade e muita clareza, que durante esta luta que nós temos, quando nós estamos aqui na Terra com todos os nossos problemas, todas as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas frustrações, é a nossa luta. E quando nós partimos, nós aguardamos o momento de retornar para continuarmos a nossa luta. Então, as três versões nos remetem à reencarnação. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceito. Quando nós estudarmos sem nenhum tipo de preconceito, buscarmos conhecer claramente aquilo que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita traz como chave. Nós não podemos ter apenas uma vida e nós vamos ver isso mais para frente, Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso vem se acrescentar do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados
de um modo, pode-se dizer, material, como motor escondido, se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então nós vemos que a reencarnação é algo que não tem como nós, analisando perfeitamente, né, com serenidade, com equilíbrio, nós não concebê-la de forma muito clara e positiva. Né? Então, mas para que nós possamos trazer com maior claridade esses princípios, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. A alma, na pergunta 166, Kardec pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Suportando uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Pergunta Kardec na 166A. E vai responder os espíritos. A alma em se depurando sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso, lhe é necessária a prova da vida corporal. Ele está dizendo que sim, vai ser uma nova existência. E que quando a alma está no plano espiritual, ela sofre uma depuração. Mas ela precisa vir aqui para reencarnar e aí colocar em prática essa depuração que ele teve lá, essa transformação, né, para aferir que verdadeiramente aprendeu e para, com a experiência carnal, tornar-se uma alma mais evoluída. Né? Aí, na pergunta 166b, ele diz assim: a alma tem, pois, várias existências corporais? E a resposta é sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É seu desejo. Na 167 ele diz: qual o objetivo da reencarnação? Os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Olha que coisa muito bonita, para ser pensada, raciocinada. Né? Vamos expiar o nosso passado, aquilo que nós não fizemos correto, né? O mal que nós fizemos aos outros, vamos corrigir isso, né? E vamos aprimorar o nosso progresso. A humanidade caminha sim, e quanto nós já progredimos, se olharmos um pouco para trás e fizermos uma análise, através das nossas reencarnações. No item Justiça da Reencarnação, na pergunta 171, Kardec questiona: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Os espíritos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois, repetimos sem cessar, o bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos se melhorar? E que todos os homens não são filhos de Deus? Não é senão entre os homens egoístas que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Kardec dá uma explicação a esse
desta pergunta 171, no primeiro parágrafo, ele diz: todos os espíritos tendem à perfeição. E para isso, Deus lhe fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça faculta-lhes realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Isso não é, assim, olhando profundamente, o mais puro amor de Deus para com todos nós? Nós não conseguimos nesta encarnação vencer aquelas barreiras, né? Eu não me simpatizo, não me dou bem com meu pai, não me dou bem com a minha mãe, tenho um problema com o irmão, com a esposa depois, né, de casado, porque antes é tudo bonito. E aí, com um amigo, com aquele chefe, e aí eu crio inimizade. Né? Não consegui fazer nessa encarnação, daqueles que eu não me simpatizo, fazer amigos, amar. Eu não perdoei os meus inimigos, aqueles que fizeram mal para mim. Mas será que eu não fiz mal para o outro também? Então, dentro desse contexto, quando nós analisamos lá no plano espiritual, porque desencarnado o espírito tem uma outra visão. Não é essa visão material que nós vamos ver o futuro. E nós vemos espíritos felizes que perdoaram, que sofreram, que foram humildes, mansos e pacíficos, misericordiosos, né? E estão felizes, trabalhando pelo bem da humanidade. E nós ali cheios de dívidas com os nossos semelhantes, com a lei de Deus, não acreditamos em Deus, acreditamos, mas fazemos tudo o contrário da sua lei. Aí então nós temos uma visão diferente, que para ser feliz verdadeiramente, para saber o que esses espíritos sabem, né, nós precisamos voltar, retificar o passado e construir então o nosso presente, e é um presente de Deus a reencarnação, é a prova do seu amor. Né? Jesus, aliás, Mateus, no capítulo 11, versículo 25, ele traz uma citação de Jesus que é maravilhosa. Por que aqueles tempos, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e eu as revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso é muito bonito, porque, e é uma verdade, porque os doutores da lei de ontem e de hoje não reconhecem Jesus da forma como o simples reconhece. Aquele que recebe a sua mensagem, né, analisa da sua forma, né, nada intelectual de ver, mas de sentir, de viver a mensagem que ele deixou. E aí ele compreende que só no carreiro de várias encarnações eu vou ter condições de aprender a viver plenamente o amor. Fora que nós temos que conhecer também intelectualmente todas essas leis da matéria, nós temos que conhecer também. E saber que quem anima a matéria é o Espírito. E que tudo tem vida. Ora, se um grão de areia tem um átomo, ou vários, é vida. Nós estamos em um planeta, né, vivo, que nos recebe, e tudo que nós temos, em todos os tempos,
nós tiramos desse planeta. Olha como nós deveríamos ter um respeito, um amor muito profundo pelo planeta Terra que nos recebe há milênios sem conta, nos propiciando todas as necessidades para concluirmos ou fazermos em cada encarnação o dever necessário para evoluirmos. E ainda Deus nos dá Jesus com a pleiade de espíritos que trabalham sob o seu comando amoroso, né? Nos conduzindo para os melhores caminhos. Se existe queda, a queda é nós que estamos construindo. Se existe libertação, estamos também construindo a nossa libertação com o auxílio dos amigos espirituais. A nossa queda é por nossa conta. Então, já que temos todos esses auxiliares que nos amam e querem o progresso da humanidade, vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos ler, vamos meditar, vamos sentir e vamos viver. Só assim chegaremos a um termo feliz, que lá está Jesus, não nos aguardando, porque Ele caminha conosco. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos fazer dessa encarnação um trampolim para dias felizes. Que Jesus abençoe a todos nós, envolvendo a cada um de vocês em muita luz e muita paz. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros do Lar Espírita.